Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim contar para vocês e conversar com vocês, na verdade, sobre alguns autores que eu conheci em 2021 e que me marcaram de alguma forma. Não estão todos os autores que eu conheci aqui nesse vídeo, eu trouxe só alguns que foram importantes para mim de forma positiva, de forma negativa, que me fizeram refletir alguma coisa importante, enfim. Autores que me marcaram em 2021 e que eu vim aqui contar para vocês, né, indicá-los a vocês, independente. Eu vou mostrar aqui autores que eu me decepcionei um pouco também, mas isso também marca o leitor, né, se decepcionar com o autor. Mas eu indico todos para vocês para que vocês tirem as suas próprias conclusões, né, porque isso aqui é só o meu gosto, a minha opinião, né, não é uma verdade absoluta, tá? Então, antes de começar aqui minha listinha, minha humilde listinha, acho que tem 6 autores aqui só que eu vou mostrar para vocês. Eu quero convidar vocês para amanhã o nosso evento Saia do Raso, para que você aprenda a mergulhar na literatura e tirar o melhor que os livros têm a te oferecer. Eu vou ensinar, né, como que você analisa um livro para obter o melhor desse livro, para conseguir interpretar bem, para conseguir refletir bem sobre esse livro. Vou ensinar online gratuitamente no evento de amanhã. Se inscreve no link que está aqui na descrição para que você ganhe um e-book que vai te auxiliar no evento amanhã. E não esquece de concluir o seu cadastro, tá, gente? Porque tem gente que tá colocando o e-mail e não vai lá no e-mail para concluir o cadastro, aí você não vai estar de fato cadastrado, tá? Então vai lá, conclui o seu cadastro direitinho, pega o seu e-book e eu te espero aqui amanhã às 9 horas da noite para o nosso evento. Não percam! E amanhã também, né, durante esse evento eu vou abrir as inscrições do Clube MSL de 2022, é uma oportunidade única mesmo, são poucos dias, né, são poucas vagas, então fica ligado se você tem interesse de participar do meu clube de leitura, que é um clube que propõe de fato um aprofundamento maior nas leituras, mas amanhã eu explico tudo direitinho lá, tá bom? Te espero lá. E vamos agora para a minha lista aqui de autores que eu conheci em 2021 e vou contar um pouquinho para vocês como que foram essas minhas experiências. O primeiro autor que eu quero conversar aqui com vocês é um autor que eu estava em falta com ele, eu sinto que eu estava em falta com ele, tanto porque eu amo literatura russa e eu nunca tinha lido nada desse grande mestre russo que é Tolstói, né, como vocês podem imaginar. Eu comecei a ler Guerra e Paz, né, só que Guerra e Paz é um calhamaço, né, não foi o primeiro livro dele que eu finalizei. O primeiro livro do Tolstói, o ano passado eu li 4 livros do Tolstói, eu não tinha lido nada, o ano passado eu li 4, né? E o primeiro livro dele que eu finalizei mesmo foi esse daqui, que foi Uma Confissão. Quando o Guerra e Paz é um livro do clube do ano passado. Quando eu vou ler um livro para o clube, eu leio não só o livro, mas eu estudo tudo sobre o livro, sobre o autor, então eu leio outras coisas também em torno daquele livro ali. E esse daqui foi um desses livrinhos que eu li para fazer o conteúdo lá do clube. Então esse livro, ele é um livro muito fininho, tá vendo? Só que ele é muito denso de conteúdo, sabe? O Tolstói, ele traz relatos aqui muito sinceros mesmo, de coisas ruins mesmo da personalidade dele, de pensamentos ruins que ele tinha, de atitudes ruins que ele tinha, até ele chegar num ponto de alcançar um tipo de redenção, talvez não seria exatamente uma redenção, mas ele ter uma luz do caminho certo, enfim, são reflexões aqui do Tolstói, tanto que o livro se chama Uma Confissão, e é de fato uma grande confissão aqui do Tolstói. É um livro que não é de ficção, né, mas que já mostra aqui como que o Tolstói escreve bem. Eu já fiquei encantada, eu já estava lendo, né, Guerra e Paz a essa altura aqui, já estava gostando muito da narrativa. Aí depois eu ainda li dele Os Últimos Dias, que é um livro de ensaios, gostei muito dele escrevendo ensaios, e li O Diabo e Outras Histórias, que é um livro de contos. O Tolstói contista é o meu Tolstói preferido, né, ele escreveu de tudo um pouco, eu gosto muito dele escrevendo contos principalmente. Gosto de todas as outras facetas do Tolstói, mas como contista, pra mim, ele é assim o ápice da sua genialidade mesmo. É um autor que me impactou justamente pela forma que ele constrói as narrativas e pela força mesmo
das suas narrativas, né? Os personagens são muito bem construídos, os ambientes, falando das narrativas de ficção, né? Os ambientes são muito bem explorados, mas a força da narrativa do Tolstói, que é algo que a gente sente tanto na ficção quanto na não ficção, é algo que de fato me impressionou, sabe? É uma narrativa de fato potente, que a gente sente assim, cara, que homem, sabe? Eu nem admiro o Tolstói de uma forma geral assim na vida, tem aspectos da vida dele que eu não admiro muito, mas como escritor eu admiro muito, sim. Eu acho que é uma escrita impactante, que me impactou de fato. Eu já esperava muito, porque Tolstói, todo mundo fala, né, do Tolstói e tal, mas eu não esperava que fosse me impactar tanto. E é um sentimento meio que eu não sei como colocar em palavras, sabe? É isso, é a força da narrativa dele que me impactou e me fez refletir muita coisa, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, mas o importante é que me fez refletir de fato, e eu me apaixonei, né, pelo Tolstói. E agora eu quero ler tudo dele. Eu tenho aqui Ressurreição, que foi o livro que a Companhia das Letras me enviou, muito obrigada, companhia, e provavelmente será o próximo livro do Tolstói que eu lerei. O próximo autor que eu quero comentar um pouquinho sobre ele aqui com vocês, que eu conheci no ano passado, foi Gabriel Garcia Marques, e eu conheci através desse livro aqui, A Revoada. E curiosamente, gente, ele me marcou porque ele ao mesmo tempo frustrou as minhas expectativas e superou as minhas expectativas. Deixa eu tentar explicar isso, né? Eu gosto de autores e livros que me deixam assim meio desnorteada, sabe? E ele me deixou desnorteada no sentido de que, pelo menos essa narrativa dele, que foi a que eu li, né, pela qual eu conheci ele, eu achei muito singela, e eu esperava que um livro do Gabriel Garcia Marques fosse assim explodir minha cabeça, sabe? Tudo bem que eu não comecei pelas grandes obras dele, mas eu achei que de qualquer forma iria explodir minha cabeça. Não explodiu, e me frustrou nesse ponto, mas mesmo não tendo explodido a minha cabeça, eu achei genial. Então ele superou minhas expectativas. Vocês conseguem entender como é que funciona a cabeça da leitora aqui? E eu fiquei encantada, assim, como que pode uma narrativa tão singela, que eu não esperava que ela fosse tão singela assim, que ela significasse tanto pra mim, sabe? Que ela falasse ao meu coração. É uma narrativa, outra coisa que ele faz, eu até falei no vídeo de melhores leituras do ano, esse livro aqui entrou, né? E eu falei que ele, ao mesmo tempo que ele faz uma narrativa muito melancólica aqui nesse livro, aquele ar abafado, sabe? Parece que você foi transportado para aquele lugar ali que está acontecendo a narrativa. Você se sente meio abafado, assim, mas você não fica mal depois que você termina a leitura, sabe? Você acha legal o que você leu, assim, não legal, né, o que acontece, mas legal ter lido esse livro. Não sei, gente, eu senti um negócio estranho, assim, uma proximidade com a escrita do autor. Ele diferencia as vozes, porque esse livro aqui tem 3 pontos de vista, né, diferentes, um senhor, uma mulher e um menino. E ele diferencia muito bem essas vozes, sem precisar falar pra gente quem que tá narrando naquele momento, sabe? É um livro que tem monólogo interior, mas é um livro muito simples de ser lido, enfim. Ele me surpreendeu, ao mesmo tempo que ele me mostrou que ele é mais simples do que eu esperava, sabe? Eu acho que é meio que isso que me marcou e de fato me fez ter vontade de ler tudo dele. Esse ano eu coloquei no meu desafio MSL Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro dele que eu tenho muita vontade de ler, mas depois eu quero ler também 100 Anos de Solidão, eu quero ler os outros livros mais famosos dele também, enfim. Gabriel Garcia Marques, gostei bastante dessa experiência, uma experiência meio confusa assim, mas eu gostei bastante. Aí o terceiro autor que eu vou falar aqui com vocês, ele inspirou Gabriel Garcia Marques, mas ao contrário da experiência que eu tive com Gabriel Garcia Marques, eu tive uma experiência ruim com esse escritor, mas eu vou explicar porque que eu trouxe ele aqui, por que ele me marcou, que é o Juan Rulfo, que eu li dele aqui, Pedro Páramo. A experiência ruim é porque eu tinha outra expectativa sobre esse livro, sabe? Eu tava com muita expectativa sobre esse livro aqui e não foi o que eu esperava, a narrativa não foi pra mim, mas me fez refletir sobre a minha vida
vida de leitora mesmo, assim. A questão de você não ter que gostar de tudo que todo mundo gosta. Pode parecer uma bobeira, gente, mas não, porque a gente que faz conteúdo aqui, né, pra internet, a gente se sente pressionado, às vezes, a não falar determinadas coisas para não causar a ira das pessoas, porque às vezes as pessoas são cruéis na internet. E aí, porque você falou que não gostou de um livro, elas te esculacham num nível assim que não tem sentido, sabe? Você pode gostar ou não gostar de alguma coisa, mas tem gente que não entende e te ataca ali ferozmente. Então a gente aqui que vive, né, produzindo conteúdo, não se engane, a gente pensa muito antes de, ou pelo menos eu, né? Penso muito antes de falar as coisas, antes de dar uma opinião, e eu tento sempre dar uma opinião sem ofender, sabe? Por exemplo, eu não gostei de Pedro Páramo, não gostei dessa experiência de leitura aqui, mas de forma nenhuma, em momento nenhum eu ofendi o autor. E ter esse traquejo, esse livro, ele me fez pensar muito nessa minha comunicação com vocês. Então acabou que foi um autor que me marcou, né? Porque de alguma forma ele fez com que eu me movesse, né? Com que eu aperfeiçoasse a minha comunicação. Não sei se eu consegui, porque teve gente que me xingou, porque eu falei eu não gostei desse livro, mas enfim, né? Sempre tem, né? E aí, enfim. Mas foi um autor que eu sei da importância, ele é um autor muito importante para a literatura mexicana. Eu quero experimentar outras coisas da literatura mexicana, porque talvez o meu problema foi só com esse livro, né? Não sei, é a única coisa que eu li dele. Mas foi um livro que me movimentou nessa parte, assim, para além do livro, sabe? Então é um autor que eu acho, sim, que tem suas qualidades, tá? Não acho que o livro é todo uma grande porcaria, porque às vezes a gente não gosta do livro, mas não significa que a gente achou o livro uma porcaria, a gente só não gostou da experiência, a gente só não se identificou, e foi o que aconteceu aqui. Eu não achei o livro uma porcaria, eu só não me identifiquei, eu não gostei da leitura, não me surpreendeu, não foi aquilo que eu esperava, enfim, eu não gostei, é meu gosto, entendeu? Mas eu sei que o autor tem valor, eu sei que é um livro importante, como eu falei, para a literatura mexicana, para a literatura de uma forma geral. É um autor que inspirou outros autores, como eu falei também, né? Inspirou Gabriel Garcia Marques. Então, assim, é um autor que eu indico para vocês. E se você já leu, né, Juan Rulfo, seja esse ou outro livro do autor, me conta aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Porque outra coisa importante com relação a esse autor, depois que eu falei que eu não gostei, eu pensava assim, só eu que não gostei desse livro, né? Vou ser esculachada. Mas aí vieram outras pessoas falando que também não tinham gostado, falando inclusive que tinham medo de falar que não tinham gostado. Olha que absurdo a gente alimentar esse medo na nossa comunidade literária. Por quê? Por que as pessoas não podem ter opinião? E isso acabou gerando discussões, assim, bem legais lá no Instagram, né? Que é um lugar que eu converso mais, né, dia a dia com vocês. Então, assim, no final das contas, Juan Rulfo trouxe coisas legais pra minha vida, né? Me aperfeiçoou, não na narrativa em si, né? Com relação à narrativa em si, mas fora da narrativa. Então foi sim o autor que me marcou. Em contrapartida, o próximo autor me marcou de uma forma muito óbvia, que ele escreveu o meu livro preferido do ano, que foi o Bulgakov. Então, o cara escreveu o meu livro preferido do ano, não tem como não ter me marcado, né? E eu, sim, achei ele genial, achei a construção de narrativa dele genial, a forma como ele usa tantos recursos aqui dentro dessa narrativa, sabe? É um cara que ele, de fato, ele brinca ali com a literatura, ele sabe o que ele tá fazendo, ele escreve um livro dentro do livro, os personagens são complexos, tem humor misturado com tragédia, né? Eu comentei sobre esse livro aqui, tem resenha, foi uma leitura coletiva, então tem playlist aqui no canal, a playlist tem spoiler, tá? A resenha não tem spoiler e eu também comentei no último vídeo que foi de melhores leituras. Enfim, ele me surpreendeu num nível assim que eu quero ler absolutamente tudo que eu puder desse autor. Eu acho que não tem muita coisa, né, traduzida para o português dele, mas eu sei procurar em inglês. Não sei se é difícil ler ele em inglês. Você já leu Bulgakov em inglês? Me conta aí, para quem tem um nível intermediário, tá, gente? Eu não sou assim afluente, não. Consigo ler, me fala se é fácil. Mas enfim, eu quero muito ler outras coisas dele. Ele foi um autor genial que, cara, pra mim,
a melhor descoberta de 2021. Realmente eu amei demais esse livro aqui, se transformou num dos preferidos da vida. E Bulgakov, por favor, leia Bulgakov, porque a narrativa dele é maravilhosa. O próximo autor é um brasileiro. Eu gosto muito de literatura brasileira, mas tem muito autor brasileiro que eu ainda não conheço, gente. E eu conheci no ano passado, finalmente, o Lima Barreto, que foi através desse livro aqui, que foi Triste Fim de Policarpo Quaresma. E o Lima Barreto, ele me marcou, assim, principalmente pela experiência que eu tive com ele no clube. Ele validou na minha cabeça a proposta que eu tenho lá no clube. Por quê? Também deixa eu explicar. Lá no clube eu tenho a proposta de aprofundar as leituras, né? Estudar assim, as minúcias de cada livro, de cada autor, para que a gente de fato tire o máximo possível ali daquela obra, né? E quando eu li Lima Barreto, eu percebi de fato, eu não percebi, mas é o que eu falei, validou essa importância de conhecer cada minúcia aqui da obra, porque eu nem gostei tanto assim de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu gostei, normal, né? Não me surpreendeu, não entrou nas melhores leituras do ano, mas também não achei ruim, foi uma leitura gostosa, enfim. Mas o que eu gostei foi de perceber como que tudo aquilo que eu faço lá no clube é importante. Porque se eu tivesse lido esse livro aqui de forma superficial, provavelmente teria sido uma decepção, para ser bem sincera. Mas como eu sabia sobre o autor, como eu estava estudando elemento por elemento aqui dentro dessa narrativa, a construção de tempo da narrativa, a forma como o personagem, de certa forma, ele representa atitudes, sentimentos do próprio autor, sabe? Quando a gente conhece Lima Barreto, a gente percebe que o Lima Barreto, ele era um homem que viveu muitos problemas, né? E ele era um homem um tanto ressentido. E a gente percebe esse ressentimento nas entrelinhas de um texto que busca ser mais leve, talvez, um pouco mais cômico em determinados momentos, mas a gente consegue perceber esse ressentimento que é a cara do autor aqui dentro da narrativa. E isso tudo só foi possível por causa da experiência que eu tive de leitura, que foi a experiência aprofundada lá do clube, sabe? Então é um livro, um autor que, além de eu ter adorado conhecer, porque é um autor brasileiro super importante, eu tava precisando mesmo, né, conhecê-lo, foi um autor que validou mesmo na minha cabeça, nem é pros outros, sabe? Validou na minha cabeça mesmo aquilo que eu faço lá no clube. E eu, como foi a última leitura do ano do clube, eu terminei o ano com aquela sensação de o que eu faço aqui nesse clube é muito importante, sabe? Então é um autor que me marcou muito por esse sentido aí. Por último, um autor que me marcou também pelo lado da decepção, mas não foi nenhuma decepção de eu não ter gostado da experiência, que foi o Flaubert. Eu li esse livro aqui do Flaubert, talvez eu tenha escolhido um livro muito simples dele para começar, né, que é Um Coração Singelo. É de fato um livro muito singelo também, então eu esperava bem mais, sabe? Eu achei uma narrativa muito simples, eu achei, não sei, eu não consegui captar tantas coisas, né? Talvez o problema esteja comigo, né? Porque eu também não fiz uma narrativa, uma leitura estudando a narrativa, ao contrário de Triste Fim, né, de Policarpo Quaresma. Mas não sei, gente, a gente fala assim, Flaubert, eu esperava um negócio muito louco, sabe? E eu tenho uma coisa, gente, que vocês podem achar assim, ah, mas o Gabriel Garcia Marques, ela não leu o livro mais famoso dele, o Flaubert, ela não leu o livro mais famoso dele e quer uma explosão de cabeça. É porque eu tenho na minha cabeça de que esses autores super cultuados, né, e super importantes, qualquer coisa que eles escreveram deveria mexer com a gente, né, de uma forma especial. Talvez eu esteja errada. Esse é meu pensamento. Eu vou começar pelos livros mais famosos dos autores para ver se eu tomo esse choque que eu espero, né? Mas enfim, ele me marcou porque me fez perceber que, primeiro, eu achei que eu ia ter muita dificuldade, não tive. É muito simples, de fato. Talvez seja a tradução, não sei. Mas eu achei muito simples, assim, pro que eu imaginava. E me fez perceber que, não perceber, mas da mesma forma que Triste Fim de Policarpo Quaresma validou, né, o que eu faço lá no clube pra mim, esse daqui validou um pensamento que eu sempre falo aqui com vocês,
que não tenha medo de encarar livros ou autores, porque a gente só sabe a dificuldade real daquilo ali, ou a dificuldade que a gente vai sentir depois que a gente lê. Porque às vezes a minha dificuldade é diferente da sua, às vezes você tem mais facilidade do que eu numa coisa, eu tenho mais facilidade do que você em outra, né? E esse livro, esse autor, né, conhecer Flaubert aqui e achar tão assim, singelo mesmo, para usar o nome, o título aqui do livro, me fez perceber que, poxa, eu não preciso ficar com essa, né, com essa ideia idealizada, é exatamente isso, conseguir. Eu gosto de conversar com vocês porque eu vou colocando minhas ideias no lugar. Eu enxergo determinados autores de forma idealizada, foi isso. E o Flaubert me fez desmanchar isso, sabe? Não enxergar, tentar, né, buscar agora para 2022, não enxergar os autores de forma idealizada, porque aí a gente se decepciona e é aquela coisa. Mas eu vou ler outra coisa do Flaubert, porque eu acho que ele tem muito a me oferecer, sim. Eu só não quero mais ter essa imagem idealizada dos autores. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse papo aqui. Às vezes eu viajo, né, nas minhas reflexões, nas filosofias, mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. São todos autores que eu indico a vocês, sim. São todos autores que, como eu falei aqui, significaram alguma coisa para mim, portanto, marcaram o meu ano pro bem ou pro mal, enfim. Na verdade, acabou que todos foram pro bem, né, porque eu tirei uma coisa positiva de todos eles. Me conta quais foram os autores que vocês conheceram em 2021 aqui. Não briguem comigo porque eu não gostei aqui de determinados livros, tá bom? É só a minha experiência, cada um tem a sua experiência, a sua opinião, tá joia? E não se esqueçam que amanhã a gente tem evento às 9 horas da noite. Estejam aqui comigo, eu conto com a participação de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.